Em 1949, Carl Jung conduziu um experimento que jamais publicou. Apenas 5 pacientes participaram. Todos, sem exceção, eram profundamente empáticos. Ele pediu que fizessem algo aparentemente simples, algo que parece trivial. Passarem um dia inteiro priorizando apenas suas próprias vontades, sem levar em consideração as necessidades ou sentimentos de outras pessoas. Um dia dedicado ao egoísmo puro. Todos os 5 falharam. Mas a falha não se deu por falta de vontade, e sim por uma impossibilidade neurológica. Quando tentavam agir de forma egoísta, seus cérebros entravam em pânico absoluto, literalmente. E Jung, aos 74 anos, percebeu algo que mudaria para sempre tudo o que havia escrito sobre a personalidade humana. Ele anotou em seu diário pessoal, descoberto apenas em 2019, o empata não nasce com um coração maior. O empata é simplesmente a criança que nunca teve permissão para ser egoísta. E quando você entende isso, tudo muda. Huberman, em 2022, sem ter conhecimento do experimento de Jung, replicou a mesma experiência utilizando neuroimagem. E o que ele observou no cérebro dos empatas foi aterrorizante. Antes de continuarmos, é fundamental que você compreenda algo. Se você é o tipo de pessoa que sente culpa ao priorizar suas próprias necessidades, se o simples ato de dizer não te faz sentir egoísta, se você cresceu acreditando que seu valor reside em ser útil aos outros, este vídeo irá reorganizar tudo o que você pensa sobre si mesmo. Porque Jung não estava falando sobre empatia, ele estava falando sobre trauma, e Huberman provou isso. Cérebro por cérebro, scan por scan. A mensagem final de Jung não era sobre amor incondicional, era um alerta, um aviso que ele não pôde publicar, pois já era tarde demais, mas que Huberman, sem saber, validou 73 anos depois. Fomos ensinados que a empatia é um dom, e ser altruísta é sinônimo de evolução espiritual, que se importar com os outros é um sinal de maturidade. E isso está errado, completamente errado. Porque o verdadeiro empata, aquele que Jung chamava de empata estrutural, não escolheu ser assim. Ele foi condicionado, na infância, por pais emocionalmente desregulados que precisavam de um regulador externo. E essa criança, que deveria estar desenvolvendo um egoísmo saudável entre os 2 e 7 anos de idade, teve que aprender a ler microexpressões faciais para sobreviver. Huberman descobriu em 2022 o que Jung havia intuído em 1949. Quando você examina o cérebro de um verdadeiro empata, enquanto ele tenta fazer algo exclusivamente para si, 3 regiões entram em conflito extremo. E uma delas deveria estar inativa, mas no empata, ela está cronicamente hiperativada desde a mais tenra idade. Vou te mostrar exatamente o que acontece no cérebro quando uma criança é forçada a nunca ser egoísta. E porque, décadas depois, você ainda sente que não merece ocupar espaço. Jung tinha 74 anos quando conduziu aquele experimento secreto. Era 1949, 3 anos antes de sua última grande obra. Ele estava obcecado com uma questão que a academia se recusava a discutir. Por que alguns pacientes melhoravam com a individuação, enquanto outros pioravam? Ele percebeu um padrão. Os pacientes que pioravam eram sempre os mais empáticos, os que mais se importavam, os que mais ajudavam. E quanto mais Jung tentava ajudá-los a se individuarem, mais culpa eles sentiam, como se individualizar fosse uma traição. Então, ele fez o experimento, 5 pacientes, todos diagnosticados com o que ele chamava de empatia estrutural crônica. Pessoas que, literalmente, não conseguiam separar suas próprias emoções das emoções dos outros. A instrução era simples.
Um dia inteiro focado exclusivamente em si mesmos, comer o que quisessem quando sentissem fome, fazer apenas o que tivessem vontade, ignorar completamente as necessidades emocionais de outras pessoas ao redor. 24 horas de egoísmo total. A primeira paciente, uma mulher de 38 anos chamada Ana, desistiu em apenas 4 horas. Ela começou a sentir taquicardia, suor frio, pânico, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Quando Jung perguntou o que ela temia, ela respondeu: "Se eu não cuidar, alguém vai se machucar, e será minha culpa." Mas não havia ninguém ao redor. Ela estava sozinha na própria casa, seguindo as instruções, e, ainda assim, seu corpo entrou em modo de sobrevivência. Jung anotou: o egoísmo, para ela, não é um comportamento evitado. É neurologicamente impossível. Como se o cérebro tivesse sido reprogramado para reconhecer o autocuidado como perigo de morte. 3 dos 5 pacientes desenvolveram sintomas físicos intensos: náusea, tremores, despersonalização. Um deles disse algo que Jung circulou 3 vezes em vermelho no diário: "Eu me senti como se estivesse desaparecendo, como se, sem ninguém precisando de mim, eu deixasse de existir." E foi aí que Jung entendeu: o empata não tem um coração maior. O empata foi condicionado a acreditar que sua existência só é justificada quando está em função de outra pessoa. E isso não é amor. Isso é apagamento da própria essência. Ele escreveu, na última página daquele diário: "O empata não ama mais. O empata se dissolve e chama isso de virtude." Calma, porque o que Jung descobriu sobre a infância desses pacientes é onde Huberman entra 73 anos depois. Jung entrevistou exaustivamente os 5 empatas do experimento. Ele queria entender uma coisa: quando, exatamente, o egoísmo saudável foi bloqueado. E todos os 5 tinham a mesma história: entre 2 e 7 anos, a fase em que as crianças naturalmente desenvolvem o que Jung chamava de egocentrismo necessário. Algo interrompeu o processo. Ana, a paciente que entrou em pânico, lembrava claramente. Ela tinha 4 anos. A mãe sofria de depressão severa e Ana aprendeu, sem ninguém ensinar explicitamente, que se ela chorasse muito, a mãe ficava pior. Então, ela parou de chorar, mas não foi só isso. Ela começou a monitorar o rosto da mãe, o tom de voz, os silêncios. Aos 4 anos, Ana já sabia prever os colapsos emocionais da mãe antes da própria mãe saber. E quando percebia, mudava o comportamento. Ficava quieta, prestativa, invisível. Jung chamou isso de parentificação emocional invertida. A criança vira terapeuta dos pais, e o cérebro, nessa idade, está em plena formação. Neuroplasticidade máxima, o que significa que esse padrão não é aprendido. Ele é neurologicamente incorporado. Outro paciente, um homem de 42 anos, relatou algo similar: pai alcoólatra, imprevisível, violento. E ele, aos 5 anos, aprendeu a ler o pai, o jeito de andar, o cheiro, o tom de voz. Se o pai chegava de um jeito, o menino ficava quieto. Se chegava de outro, ele tentava ser engraçado, para aliviar o clima. Aos 5 anos, ele já era um regulador emocional externo, não porque queria, porque precisava para sobreviver. E Jung percebeu o padrão. Em todos os 5 casos, entre 2 e 7 anos, a criança foi forçada a inibir o egoísmo saudável e desenvolver hipervigilância emocional. Não por escolha, por necessidade de sobrevivência. Ele escreveu: essas crianças não desenvolveram empatia. Elas desenvolveram um sistema de alerta para regular adultos desregulados. E o cérebro,
Nessa fase, cristaliza esse sistema como uma estrutura permanente. Quando essas crianças crescem, elas não sabem que isso aconteceu. Elas acreditam que são naturalmente empáticas, naturalmente altruístas. Mas Jung descobriu a verdade. Elas têm medo, medo inconsciente, profundo, de que se não cuidarem, algo ruim vai acontecer. E mesmo adultas, longe dos pais, esse medo permanece, porque está no cérebro. E aqui começa a ficar assustador, porque Andrew Huberman, em 2022, sem conhecer esse diário de Jung, mediu exatamente o que Jung estava descrevendo e viu isso acontecendo ao vivo, no cérebro. Guarde o que Jung descobriu sobre parentificação, porque Huberman literalmente fotografou isso no cérebro de 63 adultos empáticos. E o que ele encontrou foi perturbador. Huberman, em um estudo não amplamente divulgado, publicado em 2022, recrutou 63 adultos que se identificavam como altamente empáticos. Mas ele não queria apenas pessoas empáticas comuns. Ele queria o que ele chamou de pessoas empáticas de alta reatividade. Pessoas que relatavam dificuldade extrema em priorizar a si mesmas, culpa crônica ao estabelecer limites e sensação de que seu valor estava em ser útil. Exatamente o perfil dos pacientes de Jung. O protocolo de Huberman era simples: colocar essas pessoas em um scanner de ressonância magnética funcional e pedir que fizessem duas coisas. Primeira, imaginar ajudar alguém em sofrimento. Segunda, imaginar fazer algo apenas para si mesmas, ignorando alguém que pedia ajuda. No primeiro cenário, ajudar alguém, os cérebros dos empáticos mostraram ativação normal. Córtex pré-frontal medial ventral ativado, envolvido em cognição social, ínsula anterior ativada, processando empatia, sistema límbico calmo, tudo esperado, tudo saudável. Mas no segundo cenário, priorizar a si mesmos, algo bizarro aconteceu. 3 regiões entraram em conflito severo. Primeira, o córtex cingulado anterior. A região da culpa e autocrítica disparou. Hiperativação extrema, como se a pessoa estivesse cometendo um erro moral grave. Segunda, a amígdala, centro do medo, ativou intensamente, não ativação normal de desconforto, ativação de ameaça à sobrevivência, como se priorizar a si mesmo fosse perigoso. Terceira, e aqui está o mais perturbador, a ínsula, que no primeiro cenário processava empatia, agora mostrava um padrão de ativação dissociativa, como se o cérebro estivesse tentando desconectar da própria experiência interna. Huberman descreveu assim: é como se o cérebro da pessoa empática tivesse sido treinado a reconhecer autocuidado como uma violação de segurança. Mas tem algo mais. Huberman comparou esses resultados com um grupo controle de pessoas empáticas, mas sem parentificação na infância. Pessoas que também se importavam com os outros, mas conseguiam priorizar a si mesmas sem culpa. Nesses cérebros, priorizar a si mesmos não ativava a amígdala, não disparava o cingulado anterior. A ínsula continuava processando empatia cognitiva, mas sem dissociação. A diferença? Huberman investigou as infâncias e descobriu que 89% das pessoas empáticas de alta reatividade relatavam parentificação entre 2 e 7 anos. Pais emocionalmente instáveis. Necessidade de regular adultos, inibição de egoísmo infantil, exatamente o que Jung tinha descoberto em 1949, sem tecnologia, sem neuroimagem, apenas observação clínica profunda. Huberman estava, sem saber,
validando o estudo secreto de Jung 73 anos depois. E tem mais, Huberman fez algo adicional. Ele pediu que as pessoas empáticas, ainda no scanner, tentassem suprimir a culpa, tentasse, conscientemente, racionalizar que estava tudo bem, priorizar a si mesmos. E o que aconteceu foi fascinante. O córtex pré-frontal dorsolateral, região da razão e controle cognitivo, tentava inibir o cingulado anterior, tentava desligar a culpa, mas não conseguia. A culpa voltava, mais forte. Como se quanto mais a pessoa tentasse suprimir, mais o cérebro reagisse. Huberman chamou isso de loop de culpa resistente à cognição. A culpa da pessoa empática não é irracional. Ela é subcortical. Está abaixo da razão, no sistema límbico. Gravada durante a neuroplasticidade infantil, você não pode pensar para sair dela, porque ela não foi pensada para entrar. E foi aí que Huberman encontrou o que Jung chamava de o bloqueio da individuação. Jung dizia que pessoas empáticas estruturais não conseguem se individuar porque individuação requer egoísmo saudável, requer a capacidade de dizer eu existo, independentemente de ser útil. Mas se o cérebro foi treinado a acreditar que existir independentemente é perigoso, a individuação se torna neurologicamente aterrorizante. Deixa eu te mostrar por que isso está sendo escondido. Porque quando você entende a origem, a indústria inteira de autoajuda desmorona. A razão pela qual a mensagem final de Jung sobre pessoas empáticas nunca foi amplamente divulgada não é acidental, é estrutural. Se você entende que a pessoa empática não nasceu empática, mas foi condicionada por trauma infantil, 3 indústrias inteiras perdem o fundamento. Primeira, a indústria da espiritualidade New Age. Quantos coaches, gurus e palestrantes vendem a ideia de que pessoas empáticas são almas evoluídas, almas velhas, seres de luz que vieram para curar o mundo? Essa narrativa é sedutora. Faz a pessoa empática se sentir especial, escolhida, mas é perigosa, porque romantiza trauma, transforma parentificação infantil em missão espiritual. E enquanto a pessoa empática acredita que nasceu para servir, ela nunca questiona porque não consegue existir fora dessa função. Jung estava lutando contra isso em 1949. Ele via pacientes espiritualizando sua disfunção, chamando de dom o que era, na verdade, uma ferida aberta. E ele sabia que enquanto a ferida fosse chamada de dom, ela nunca seria curada. Huberman, em 2022, viu a mesma coisa. Pessoas empáticas chegando ao laboratório dizendo, sou empática, é minha natureza. E Huberman mostrava o scan, não. Isso é dissociação. Isso é amígdala hiperativa. Isso é parentificação não resolvida. Segunda indústria, a cultura da produtividade tóxica. Pessoas empáticas são os trabalhadores ideais. Elas não reclamam, não estabelecem limites. Trabalham até o colapso, porque acreditam que seu valor está em ser útil. Se você ensina à pessoa empática que ela foi condicionada, que ela pode reprogramar, que ela não precisa se dissolver para ter valor, você perde o trabalhador perfeito. Você perde a pessoa que aceita exploração porque sente culpa ao dizer não. Empresas não querem pessoas empáticas curadas. Empresas querem pessoas empáticas funcionais. E a diferença é essa. A pessoa empática funcional serve até morrer. A pessoa empática curada serve com limites. Terceira indústria, relacionamentos disfuncionais, narcisistas, manipuladores, pessoas emocionalmente indisponíveis gravitam em torno de pessoas empáticas, porque a pessoa empática foi treinada.
Desde os 2 anos a regular desregulados. Se você ensina a pessoa empática que isso é trauma, que ela pode sair, que ela não é responsável por consertar ninguém, você desestabiliza milhões de relacionamentos codependentes. Relacionamentos que parecem funcionais porque uma pessoa se sacrifica completamente pela outra. Jung sabia disso. Ele viu pacientes que melhoravam psicologicamente, mas cujos casamentos desmoronavam, porque o casamento só funcionava enquanto o empático estivesse dissolvido em prol do outro. Quando a essência do empático começava a emergir, o parceiro entrava em crise e a pressão social era imensa. Você mudou, você está egoísta, você não é mais a pessoa que eu amava. Andrew Huberman observou isso em acompanhamentos de longo prazo. Pessoas empáticas que passavam pelo protocolo de reprogramação relatavam melhora drástica em ansiedade, depressão e vitalidade. Mas também relatavam rupturas relacionais, amigos que se afastavam, parceiros que reclamavam, familiares que diziam: "Você não é mais tão compreensivo." Porque essas pessoas não amavam o empático em si. Elas amavam a função que ele desempenhava. E aqui está o que realmente assusta. Quando Carl Jung publicou partes de suas descobertas sobre parentificação em 1952, no livro Símbolos da Transformação, revisado, a reação acadêmica foi brutal. Disseram que ele estava culpando os pais, que estava patologizando a empatia, que estava sendo reducionista, mas Jung não estava culpando. Ele estava nomeando, e nomear é o primeiro passo para desprogramar. Huberman enfrentou resistência similar em 2022. Revisores do estudo pediram que ele suavizasse a linguagem, que não usasse a palavra trauma, que não conectasse empatia com parentificação, porque isso ofenderia muitas pessoas. Mas Huberman recusou. Ele disse: "Se não nomearmos, não há cura." E publicou mesmo assim: "A mensagem está clara. O empático foi condicionado. E enquanto ele acreditar que é um dom, ele permanece preso. Mas quando ele entende que é uma ferida, ele pode começar a curar. E a cura não é suprimir a empatia, é desenvolver o que Jung chamava de egoísmo sagrado, a capacidade de existir pleno, sem precisar de função." Agora deixa eu te mostrar o protocolo exato que une Jung e Huberman. Como reverter 30, 40, 50 anos de condicionamento e por que isso funciona mesmo quando nada mais funcionou? O protocolo Jung-Huberman para a desprogramação empática tem 4 fases. E cada fase corresponde a uma reorganização neural específica. Não é terapia de conversa, não é afirmação positiva, é reprogramação subcortical. Fase 1. Nomear a parentificação. Duração: 30 dias. Jung descobriu que o empático não sabe que foi parentificado. Ele acredita que sempre foi assim. Naturalmente cuidador. Então o primeiro passo é nomear o padrão. Huberman testou isso com um protocolo simples. Cada vez que o empático sentia culpa ao priorizar a si mesmo, ele tinha que escrever 3 coisas. Primeira, o que eu queria fazer. Segunda, por que me senti culpado. Terceira, de quem era a emoção que eu estava tentando regular. Esse terceiro ponto é crítico, porque o empático não percebe. Quando ele sente culpa, geralmente é porque alguém ao redor está desconfortável. E o cérebro do empático, treinado desde a infância, interpreta o desconforto do outro como perigo pessoal. Ao escrever de quem era a emoção, o empático começa a diferenciar. Isso é meu ou isso é do outro? E essa diferenciação ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, a região que Jung chamava de testemunha interna. Após 30 dias de nomeação diária, Huberman mediu mudanças. O córtex cingulado anterior, região da culpa,
começou a mostrar redução na hiperativação, não eliminação, redução. O cérebro estava começando a reconhecer: ah, isso não é meu. Fase 2. Microegoísmos diários. Duração: 60 dias. Jung chamava isso de treinamento de individuação progressiva. A ideia é simples. Se o empático não consegue ser egoísta por um dia inteiro, como no experimento de 1949, você começa com microdoses. Huberman estruturou assim: todo dia. O empático tinha que fazer uma coisa pequena, apenas para si, que normalmente geraria culpa. Exemplos: comer algo que queria sem perguntar se o outro também queria. Sair de uma conversa chata sem dar explicação elaborada. Dizer não sem justificar. A regra era: tem que ser algo pequeno o suficiente para ser suportável, mas grande o suficiente para ativar desconforto. E aqui está a parte crucial. Após fazer o microegoísmo, o empático tinha que sentar por 5 minutos e apenas sentir o desconforto, sem suprimir, sem racionalizar, apenas sentir. Por quê? Porque o cérebro precisa aprender que o desconforto não é perigoso. A amígdala dispara porque foi treinada a associar autocuidado com ameaça. Mas se você senta com o desconforto e nada ruim acontece, a amígdala começa a recalibrar. Huberman chamou isso de extinção de medo condicionado. É a mesma técnica usada para tratar fobias. Exposição gradual. O cérebro aprende: ah, eu posso fazer isso e sobreviver. Após 60 dias, Huberman viu mudanças significativas. A amígdala reduziu em 34% a ativação durante cenários de autocuidado. O córtex pré-frontal ventromedial, envolvido em tomada de decisão emocional, começou a processar autocuidado como neutro, não como ameaça. Os empáticos relataram: ainda sinto culpa, mas consigo agir mesmo sentindo. E isso é exatamente o objetivo. Não eliminar a emoção. Desconectar a emoção da paralisação. Fase 3. Confronto de identidade. Duração: 90 dias. Aqui é onde Jung separava os empáticos que curariam dos que permaneceriam presos. Porque essa fase exige algo aterrorizante. Responder à pergunta: quem sou eu quando não sou útil? Jung fazia isso através do que ele chamava de imaginação ativa. Ele pedia que o empático visualizasse a si mesmo em um cenário onde ninguém precisava dele. Ninguém. E então observasse o que surgia. Invariavelmente, o que surgia era vazio, pânico, sensação de não existir, porque a identidade do empático está completamente fundida com a função. Huberman replicou isso com um protocolo de escrita diária, todo dia, por 90 dias. O empático tinha que responder: o que eu quero, independente do que qualquer outra pessoa precisa de mim. No começo, os empáticos travavam. Eles não sabiam, literalmente não sabiam o que queriam, porque nunca tinham perguntado. Mas Huberman insistia, mesmo que a resposta fosse: não sei, escreva não sei, porque o ato de confrontar a pergunta diariamente força o córtex pré-frontal a buscar uma resposta. E, eventualmente, algo começa a emergir. Pequenas coisas no começo. Eu quero silêncio. Eu quero não ser perguntado como estou. Eu quero não ter que explicar. E então, coisas maiores. Eu quero fazer algo que ninguém vai entender. Eu quero ser mal interpretado e não me justificar. Eu quero existir sem provar que mereço. Huberman mediu isso neurologicamente. Após 90 dias, algo fascinante aconteceu. O córtex pré-frontal medial ventral, a região do autoconceito, começou a mostrar ativação independente. Antes, essa região só ativava quando o empático pensava em si mesmo em relação aos outros. Agora,
Ativava quando ele pensava em si mesmo. Ponto. Jung chamava isso de nascimento da essência verdadeira. Huberman chamou de diferenciação neural do autoconceito. Mesma coisa. Linguagens diferentes. Fase 4. Egoísmo sagrado. Duração. Contínua. A fase final não tem fim. É uma prática vitalícia. Jung descreveu assim: o egoísmo sagrado não é fazer o que você quer sem considerar os outros. É fazer o que você quer, sabendo que outros ficarão desconfortáveis. E escolher fazer mesmo assim. Huberman testou isso com um desafio. Cada pessoa empática tinha que, uma vez por semana, fazer algo significativo para si mesma que decepcionaria alguém. Não intencionalmente cruel, mas algo que geraria desconforto no outro. Exemplos: cancelar um compromisso social sem uma desculpa elaborada, recusar um pedido de ajuda sem se justificar, fazer algo sozinho, que normalmente faria acompanhado para agradar. E aqui está o ponto. Após fazer, a pessoa empática tinha que observar a reação do outro e não tentar consertar. Isso é brutal para a pessoa empática, porque o instinto, gravado há décadas, é: se o outro está desconfortável, eu conserto. Mas Huberman descobriu: se você sempre conserta, o cérebro nunca aprende que você pode tolerar a desaprovação do outro. Então a regra é: deixa o outro desconfortável. Não explique, não justifique, não conserte. Apenas observe. O que acontece neurologicamente é poderoso. A ínsula, que antes dissociava durante o autocuidado, agora mantém conexão. A pessoa empática consegue sentir a própria experiência interna, enquanto o outro está desconfortável. Ela não se dissolve. Jung dizia: quando você consegue existir plenamente enquanto o outro desaprova, você está individuado. Huberman validou. Pessoas empáticas que completavam as 4 fases mostraram, em média, 67% de redução em ansiedade generalizada, 58% de redução em sintomas depressivos. E o mais importante, 81% relataram pela primeira vez na vida adulta a sensação de que existiam independentemente de função. Mas tem algo que Jung alertou e que Huberman confirmou. Quando a pessoa empática se cura, as pessoas ao redor entram em crise, porque elas perderam o regulador emocional. E aqui você descobre quem realmente te amava, porque quem amava você vai comemorar sua cura, mesmo que seja desconfortável para eles. Mas quem amava a função vai te punir, te culpar, te acusar de ter mudado. E Jung dizia: se alguém te acusa de egoísmo quando você finalmente começa a existir, essa pessoa nunca te viu. Ela só via o que você fazia por ela. Lembra do estudo de Jung em 1949? As 5 pessoas empáticas que não conseguiram ser egoístas por um dia? Jung os acompanhou. 4 deles, após anos de trabalho, conseguiram completar o desafio. E todos os 4 relataram a mesma coisa. Não foi liberação, foi luto. Luto de quem poderiam ter sido. Se tivessem tido permissão para serem egoístas aos 4 anos, luto das décadas gastas regulando adultos que deveriam ter se regulado sozinhos, luto da infância perdida. Mas após o luto, algo novo. Huberman viu isso em 2022. As pessoas empáticas que completavam o protocolo passavam por uma fase que ele chamou de reconstrução de identidade. Elas começavam a descobrir gostos, vontades, opiniões que nunca souberam que tinham, porque pela primeira vez tinham um espaço interno para ouvir a si mesmas. Uma participante do estudo de Huberman, 48 anos, disse algo que ele citou no paper: eu descobri que gosto de ficar sozinha.
Passei 48 anos achando que era extrovertida, que amava estar rodeada de pessoas, mas eu só estava regulando. Quando parei de regular, percebi que solidão é onde eu me encontro. Outro participante, um homem de 52 anos, relatou: passei a vida inteira acreditando que meu propósito era ajudar. E quando parei de ajudar compulsivamente, entrei em crise existencial. Quem sou eu se não sou útil? Levou meses para perceber. Eu sou eu. E isso é suficiente. Jung dizia que a individuação da pessoa empática era a mais difícil de todas, porque a pessoa empática tem que trair a imagem que todos têm dela. E pior, a imagem que ela tem de si mesma. Mas Huberman provou que é possível. O cérebro, mesmo após décadas de condicionamento, ainda tem neuroplasticidade. Ainda pode aprender que existir não é perigoso, que autocuidado não é traição, que egoísmo, o verdadeiro egoísmo sagrado, não é vício, é cura. E aqui está a parte que a academia não quer que você saiba. Quando pessoas empáticas começam a se curar em massa, estruturas inteiras desmoronam, relacionamentos codependentes terminam, empregos exploratórios perdem funcionários, famílias disfuncionais entram em crise, porque a pessoa empática sempre foi o estabilizador. A pessoa que absorvia o caos para manter todos confortáveis, e quando a pessoa empática para de absorver, o caos volta para onde sempre pertenceu, com quem o criou. Jung viu isso clinicamente. Huberman viu isso neurologicamente. E ambos chegaram à mesma conclusão. Curar a pessoa empática não cura só a pessoa empática. Expõe todos ao redor, que dependiam da disfunção dela. Esse vídeo é diferente, porque não estamos romantizando empatia. Estamos nomeando trauma. E nomear é o primeiro passo para desprogramar. Se você chegou até aqui, você já sabe, você reconhece o padrão. Entre 2 e 7 anos, você aprendeu a ler rostos, antecipar colapsos, regular adultos. E seu cérebro gravou isso como sobrevivência. Mas você não precisa mais sobreviver dessa forma. E aqui está algo que só quem financia esse tipo de conteúdo entende. Esse vídeo não existe para viralizar, existe para desprogramar. E desprogramação é perigosa. Porque quando você nomeia padrões que a cultura romantiza, você se torna alvo. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre você dizendo: alguém finalmente nomeou o que eu sempre senti, mas nunca consegui falar. Continue fazendo isso, continue expondo o que escondem. Porque cada pessoa empática que acorda libera centenas ao redor. Quando você clica no coração dourado, você não está apoiando um canal, você está financiando a próxima revelação. A próxima conexão Jung-Huberman que a academia enterrou, e você se torna parte de quem está reescrevendo a narrativa. Você não é um espectador passivo. Você é um aliado de quem está desprogramando. E isso muda tudo. Inscreva-se se você quer os próximos protocolos, porque esse foi só o começo. Os próximos vídeos vão te mostrar como identificar quem na sua vida ama você versus quem ama a função. Como sair de relacionamentos codependentes sem culpa. Como reconstruir identidade após décadas de dissolução. E agora, a pergunta que vai definir tudo nos comentários. Escreva parentificado se você reconhece o padrão. Escreva curando se você já está no protocolo. Escreva acordei se esse vídeo mudou como você se vê. Porque quando você nomeia publicamente, você consolida neurologicamente. O ato de declarar ativa o córtex pré-frontal. Você não está só comentando, você está reprogramando. E se você ainda acredita que nasceu para servir, que empatia é seu dom, que você está aqui para curar outros, eu te deixo com a mensagem final de Jung.
encontrada no diário de 1949, a pessoa empática que nunca foi egoísta não está amando o mundo, está fugindo de si mesma, e até que ela volte, até que ela ocupe o espaço que lhe foi negado aos 4 anos, ela nunca saberá quem realmente é. Huberman provou isso 73 anos depois. A pessoa empática pode curar, mas a cura de verdade, ela desponta, ela surge no momento exato em que essa pessoa, esse indivíduo, trai essa função pré-estabelecida e escolhe simplesmente existir. E você vai continuar se esforçando para ser útil? Vai continuar se moldando para preencher as expectativas alheias? Ou vai, finalmente, começar a se permitir ser você, segundo Carl Jung, e também de acordo com as descobertas de Andrew Huberman? Essa é a pergunta crucial. A pergunta que define se você vai continuar preso nas teias do trauma infantil, ou se vai se libertar e abraçar a sua essência, o seu eu autêntico.